Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez, temos aqui a nossa comentadora, Maria Emma Bastos. Olá, Emma. Olá, Leonardo. Olá a todos que nos têm acompanhado. Foi bom e desta vez os feedbacks não foram só para mim, também houveram feedbacks a nível público e isso deixa-nos muito contentes e finalmente que estamos aqui para começar aquele episódio especial com a certeza será mais do que um sobre as transferências, tal como nos tinham pedido. Exatamente. O que é prometido é devido e, portanto, vamos. Este vai ser. Eu concordo contigo, Emma. Eu acho que este vai ser o primeiro episódio desta série de transferências, porque realmente são muitas. Nós hoje vamos tentar tocar no máximo possível sem que seja um episódio demasiado longo, porque realmente a maior parte dos clubes já têm entradas, já têm saídas, e quando olhamos para o topo, ainda mais ação, ainda mais ação, quero dizer. Antes de entrarmos, acho que devíamos realmente falar de um feedback que eu acho que merece esse destaque, o da Tatiana, que nos identificou no Twitter e também nos Insta Stories. E portanto, eu acho que podemos conversar, Emma, eu e tu, quando vimos aquilo, quando tu me enviaste a foto do tweet, fez-me o dia. Porque realmente é bom ouvir esse tipo de feedbacks e saber que as pessoas gostam daquilo que nós fazemos e do conteúdo que nós levamos. Portanto, aqui agradecer muito à Tatiana pela forma como, pelo menos a mim, me fez o dia. A Emma também acredito que tenha feito e que eu continuo a fazer e que continuas a colocar no Twitter que estás a ouvir e que tens gostado, não só tu, Tatiana, mas também todos os outros que nos ouvem e que veem, se quiserem e puderem e não se importarem de partilhar nas redes sociais, não só para divulgar um bocadinho mais o nosso podcast, mas também para dizerem que gostam ou que não gostam. Nós estamos sempre abertos a esse tipo de feedbacks. Portanto, aqui um grande obrigado e enviar um beijinho à Tatiana por aquilo que fez e por aquilo que disse, que a nós soube-nos muito bem ler as suas palavras. Depois das lamechices, Emma, está na altura então de falarmos de handball, porque é por isso que quem nos está aqui a ver e a ouvir decidiu clicar no intervalo e está aqui connosco. Começamos pelos bicampeões em título, Emma, acho que também assim o deve ser. O Porto, que diria que teve as contratações mais sonantes, ou se não foram as mais sonantes, pelo menos estiveram muito perto disso. Portanto, os Dragões já contam com 4 entradas, se eu não me engano, não é? O Sebastian Fredsen, o guarda-redes que veio da Dinamarca, e depois o Diogo Oliveira, que veio da Suíça, que esta era colega de equipa de João Ferraz, e depois 2 reforços de peso, não que os outros também não sejam, mas 2 reforços de peso aqui do nosso campeonato de placar handball, como são Pedro Cruz e Valdés. Se calhar que começamos pelo guarda-redes, Emma, pelo Sebastian Fredsen, um guarda-redes que, por aquilo que nós depois, é um guarda-redes que joga na Dinamarca, no Olstébrio, portanto se calhar não temos esse contacto tão imediato e tão direto como temos com alguns dos outros nomes. Por aquilo que nós podemos ver, é um guarda-redes que tem um talento incrível. A questão sempre foi um pouco a sua consistência, pelo menos foi aquilo que eu vi, não só nas redes sociais, foi parecer ser um guarda-redes que nem sempre conseguiu manter os seus níveis de intensidade, os seus níveis de consistência de exibicional ao longo da época. Mas o talento está lá e sabemos que o campeonato dinamarquês é um campeonato difícil. Um guarda-redes com escola dinamarquesa, basta olhar para os guarda-redes da Dinamarca, acho que está tudo dito, é uma escola que dispensa apresentações, portanto aqui um reforço também importante para a baliza dos Dragões. Sim, sem dúvida que o dinamarquês vem acrescentar qualidade a este plantel do Futebol Clube do Porto depois da saída do Marton Zek, que veio emprestado do Veszprém, e também não nos podemos esquecer que o Porto tem na baliza Nikola Mitrevski, que se tem apresentado a um nível altíssimo e sabemos que muito dificilmente Sebastião conseguirá conquistar a titularidade, mas acredito que venham fazer uma boa dupla. O guarda-redes dinamarquês é um guarda-redes bastante alto e também está habituado a competições europeias, jogaram contra o Porto na HF Cup na altura e são equipas, está habituado a um bom nível e acho que vem dar outra tranquilidade ao Porto naqueles dias em que Nikola Mitrevski não estará no seu melhor nível, mas acredito que seja uma boa aquisição que vai dar outra tranquilidade à baliza portista. Sim, e Magnus Andersson, pelo que temos visto nos últimos anos, é um treinador que normalmente sabe gerir essa situação entre os guarda-redes. Se um guarda-redes jogar um jogo inteiro num jogo, depois no jogo a seguir, normalmente acaba por compensar, e portanto se calhar, apesar de Sebastian Frentzen entrar numa segunda posição, sabemos que Diogo Rema
também renovou o seu vínculo com o Porto, mas é um guarda-redes extremamente jovem e portanto não parece que seja já para o futuro imediato do Porto. Sebastião de Fernando até pode entrar como segundo guarda-redes entre aspas, mas sabemos que no Porto é um A e um B. Ambos podem muito bem fazer um jogo a titular e jogar os 60 minutos ou fazer uma parte de um, uma parte do outro. Há esse tipo de cultura no Porto, pelo menos aquilo que temos visto agora com Magnus Andersson. Diogo Oliveira, Ema, um guarda-redes, um central suíço, um guarda-redes, e eu a dar com o guarda-redes, um central E com o que, Suíço. que esteve na Suíça, um central que fisicamente é interessante. E se calhar não estávamos tão habituados, mas um central alto, forte fisicamente, e que vem comatar aqui, tem um lugar que vai ser difícil de preencher, e sabemos que Diogo Oliveira não vem preencher o lugar de Miguel Martins. Diogo Oliveira vem ser Diogo Oliveira, vem ser o seu próprio central, vem trazer as suas qualidades, mas a verdade é que Miguel Martins foi e é um central que tem um talento imenso, basta ver aquilo que ele faz e fez, não só no Porto, mas na seleção. O Diogo é um central que evoluiu muito lá fora, e portanto o que é que tu achas que ele traz para esta equipa do Porto, se quer diferente de Miguel Martins, mas que pode acrescentar qualidades aos Dragões? Eu acho que o Diogo é um central que tem muito potencial e muita qualidade. Ele é formado no Lessa, no Cal, e depois teve ligado à formação do Futebol Clube do Porto. A partir daí jogou 4 anos, julgo eu, em Avanca, onde deu o seu salto, e na altura aquela equipa de Avanca que contava com Diogo Oliveira, Pedro Valdés, Miguel Batista, conseguiu chegar à Final Four da Taça de Portugal. Foi realmente ali uma equipa que Carlos Martinho montou com muita qualidade, e praticamente todos os jogadores dessa equipa acabaram por seguir o seu rumo, e Diogo Oliveira agora a regressar ao Futebol Clube do Porto. E eu lembro-me quando o clube o anunciou, Carlos Martinho falou muito que acredita no potencial dele, que o conhece bem, e que ele ter ido para fora o fez crescer, que não nos podemos esquecer que ele foi campeão da segunda divisão alemã, e conseguiu subir. Depois infelizmente não prolongou o seu vínculo e não teve o prazer de jogar na Bundesliga, mas é um jogador que já tem alguma experiência lá fora, e tal como tu disseste, é um central muito forte fisicamente, e eu acho que claramente é diferente de Miguel Martins, mas também tem muito a vertente de atirador que o Miguel tem, e acho que vai dar outro tipo de soluções ao Futebol Clube do Porto, e com certeza que terá o seu lugar e marcará a sua posição. Eu acredito que vai acrescentar qualidade. Até porque o Porto vai ter aqui então uma primeira linha, o que não lhe falta é poder de fogo. Se por um lado perderam esse poder de fogo com o André Gomes e com o Miguel Martins, poder de fogo também não lhes vai faltar com as contratações que foram fazer, basta olhar para Pedro Cruz e Pedro Valdés. Começamos por Pedro Cruz, Emma, e ao longo desde que Pedro Cruz foi anunciado, vimos, não só nas nossas redes sociais, mas nas próprias redes sociais do Porto, o próprio Águas Santas, os adeptos realmente a dizer e a destacar que estava na altura, ou sequer o salto, entre aspas, até veio tarde, voltar a um grande, com todo o respeito que nós temos pelo Águas Santas, toda a gente sabe isso, mas voltar a um clube dito grande. É um central, um primeira linha, porque acho que não podemos dizer central, lateral esquerdo, mas também pode jogar a central, que tem um braço direito absolutamente espetacular, 8 vezes melhor marcador do campeonato para Caramba, portanto sabe marcar de toda a maneira e feitio. Mas um jogador que, quando nós olhamos para o estilo de jogo do Porto e quando olhamos para aquilo que temos visto do Porto, à primeira vista, e eu aqui pelo menos estou a dar a minha opinião, não parece ser propriamente o tipo de atleta que encaixe de caras naquilo que nós temos visto do Porto e na sua manobra ofensiva. Não sei se concordas aqui comigo, mas temos visto, pelo menos na minha opinião, um Porto que realmente circula muita bola e todos os jogadores, não é à vez, mas todos os jogadores acabam por ter o seu impacto e ajudar e a fazer aquelas coisas mais pequenas para depois abrir o espaço para o seu colega. O Pedro Cruz parece-me ser muito mais um rematador, um bombardeiro, assim o foi no Águas Santas nos últimos anos, e eu fiquei surpreendido quando vi a contratação, porque não me parecia que fosse, à primeira vista, um jogador que se encaixasse de caras, percebes, de imediato naquilo que temos visto ser o Porto de Magnus Andersson. Não sei se aqui concordas comigo, se tens outra opinião. Concordo em certa medida, mas também temos que ver que o Pedro Cruz jogou muito tempo no Águas Santas, e sem tirar mérito de todo ao Águas Santas, o Pedro Cruz acabava por ser o responsável que muitas vezes tinha de assumir, e daí também ter aquele título, e tinha o mesmo, porque foi o melhor marcador durante 8 épocas, certo?
Sim. E isso diz muito. E eu acho que agora a entrada dele aqui no Futebol Clube do Porto pode ser bastante interessante, porque o Pedro Cruz, além de ser um rematador nato e que o faz com muita qualidade, ele também é muito bom no jogo 2 para 2 e é um lateral central que pode fazer as duas posições e que também defende bem. Eu não me acredito que ele no Futebol Clube do Porto vá defender a terceiro, mas a segunda é um muito bom defensor e pode dar outras soluções ao Porto. Acaba por ser um jogador muito completo que eu acho que não entra com aquele estatuto de. E acho que no Porto não existe muito isso de aqueles jogadores jogar 60 minutos, tal como tu disseste. O Magnus Anderson faz uma gestão incrível do plantel e hoje temos o Sliskovic a fazer um jogo brilhante e se calhar no jogo a seguir joga 5 minutos. E isso poderá ser o que vai acontecer ao Pedro Cruz e acredito que vá dar outro tipo de soluções por ser um jogador muito completo. Eu acredito que ele não será apenas aquele rematador nato, mas que explore muito o jogo 2 para 2 e que também acrescente qualidade defensiva ao Futebol Clube do Porto. No fundo, é quase como se aquele Pedro Cruz que nós nos habituámos a ver a marcar a quantidade de gols que marcava era quase por, não diria obrigação, mas porque ele realmente tinha que assumir esse papel e portanto se calhar agora vamos ver um Pedro Cruz diferente, a explorar mais as suas outras qualidades e não tanto aquele Pedro Cruz, o bombardeiro, o rematador que nós estávamos tão habituados a ver. Acho que também é uma perspectiva interessante, porque também vai ter Pedro Valdés. Valdés também não é estranho nenhum a marcar gols e vimos o papel decisivo que ele teve agora no Sporting na última época, depois com a saída de Frankis. Um, aqui um jogador diferente, uma opção diferente, bastante mais novo do que o Pedro Cruz, também sabe marcar, defensivamente é um dos pilares, foi um dos pilares do Sporting e acredito que também vai ter um papel fundamental na equipa do Porto, e que acaba por ter o valor extra por vir diretamente de um rival, um, o que não acaba sempre por ter um gosto diferente para os adeptos do Porto saberem que foram buscar um jogador, ainda para mais o capitão do Sporting. Antes de te perguntar, só destacar aqui que realmente foi pena aquilo que nós vimos depois, os comentários e as palavras que foram dirigidas ao Pedro Valdés e que ele próprio teve que se pronunciar nas redes sociais, porque realmente nós compreendemos, eu pelo menos compreendo o lado dos adeptos, de ser um capitão, mas não deixa de ser uma profissão. E ele não deixa de ser a profissão dele. Ele é pago para jogar handball, não é por estar dentro de campo que passa a ser diferente, porque de certeza que se ele estivesse no escritório, ou as pessoas que disseram isso estivessem no escritório e de repente tivessem alguém a assobiá-los, a gritar com eles, a chamar isto, aquilo ou outro, de certeza também não gostavam. E portanto é pena ter acontecido, é pena o Pedro ter que vir para as redes sociais reclamar não, porque não é reclamar, ele tem, é que não é o reclamar, é pena ele ter que ir para as redes sociais vir dizer e dizer às pessoas, ouçam, isto é, eu tenho família, tenho mães, tenho pais, tenho irmãos e o que estão a fazer é completamente fora de pensamento. Ele esteve no Sporting, deu tudo o que deu ao Sporting nos anos em que esteve ali, mas agora o Porto fez uma proposta melhor, ele sentiu que se calhar era o melhor caminho para a sua carreira, ninguém o tem que julgar, portanto acho que só é importante destacar isto, infeliz, pelas razões negativas de não se perceber que, apesar de ser o desporto, é uma profissão. Mas aqui olhando o Pedro, não sei se concordas, mas Valdés vai acrescentar bastante a este Porto. Um jogador diferente de André Gomes, se fizermos a comparação imediata, um lateral diferente, mais forte fisicamente, se calhar não com a explosividade que o André Gomes tem, mas não lhe chamam o tanque por nada, não é? Exatamente, eu acho que não há nada que defina melhor o Pedro Valdés do que o El Tanque, porque realmente é um jogador muito forte fisicamente, também um rematador nato e um excelente defensor. Sem dúvida que esta contratação foi um win-win para o Porto, que acabou por tirar uma das peças fundamentais ao Sporting e ficou com ele e vai acrescentar sem dúvida muita qualidade ao plantel. Tal como disseste, não é um lateral como é o André Gomes, não é melhor nem pior, são laterais diferentes. O André Gomes tinha muito aquelas características físicas que lhe permitiam fazer coisas se calhar impensáveis, enquanto que o Valdés é um jogador muito mais forte e que tem, ao longo dos últimos anos, evoluído muito, mesmo no seu jogo 2 para 2, vimos isto este ano, principalmente com o Tiago Rocha,
e acho que isso vai continuar a ver no Porto, e sem dúvida que o Porto aqui ia conseguir, em certa medida, colmatar as saídas. Não nos podemos esquecer que também saiu o Manuel Spade para o Hamburgo, que acabava por ser uma boa peça defensiva, e o Porto aqui com o Valdés e também Pedro Cruz a conseguir auxiliar um bocadinho esse plano. Sim, André Gomes, Miguel Martins e Manuel Spade, que foram então os três nomes, pelo menos os mais sonantes, que acabaram por sair do Porto. O Porto que se reforça muito bem, tendo em conta aqui os nomes que já dissemos, apenas, entre aspas, 4 reforços até ao momento, comparado com os 6 reforços que o Sporting, entretanto, já anunciou, e que tem tido aquela ideia até interessante, tem sido 2 por dia. Joseph Folks, Gassama, André José, Nathan Soares, Erekel Erchenashvili e Jonas Steedman, para comatar então as saídas que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Emma, mas vamos mais uma vez por nomes. Aqui se calhar podemos incluir Folk e Gassama no mesmo, 2 pontas que vêm os dois do campeonato espanhol, 2 pontas de qualidade que se destacaram, e a ponta realmente foi, ou é, uma posição que o Sporting nós já andávamos a dizer há algum tempo, que parecia que era se calhar uma das posições que a equipa mais se debilitava, não tanto na ponta direita, porque eu acho que com o Djukic e com o Francisco Tavares dava e chegava e sobrava, porque toda a gente sabe aquilo quanto eu gosto do Francisco, mas realmente a ponta esquerda foi uma posição em que foi difícil. O Sporting teve algumas dificuldades, a Arnaud Bingot teve muito tempo lesionado, e portanto achas que com Folk e Gassama realmente estão aqui colocadas as posições e os jogadores ideais agora para a equipa do Sporting não ter que se preocupar com problemas nas pontas? Eu concordo naquilo que tu dizes, que relativamente à ponta direita, que acho que a ponta direita do Sporting tem sido das suas melhores posições nos últimos anos. Não nos podemos esquecer de Guioné, que fez um excelente trabalho, Pedro Portela, enquanto lá esteve também, e daí nasceu o Francisco Tavares com esses comandantes, diria eu, e Darko Djukic também foi um jogador muito importante nessa posição no Sporting. Quanto à ponta esquerda, acho que realmente esta última época foi a posição mais difícil, ou das mais difíceis, das que mais dor de cabeça deu ao técnico dos Leões, a ter de adaptar jogadores e a não ter muito sucesso, a ser obrigado a ir buscar um reforço que acabou por não vir acrescentar muita qualidade ao plantel. Mas este ano agora com a vinda de Folcas, eu confesso que não conheço muito bem o jogador, mas já ouvi falar bem dele, também no plano defensivo. Acho curioso o Sporting procurar os pontas pelas suas características físicas e o que podem acrescentar defensivamente. É um jogador que está habituado a defender a segundo e a terceiro, e como o Sporting poderá temos André José e Nathan, que já vamos falar mais à frente, que não são defensores natos, e aí poderão haver essas ajudas dos pontas a defender a segundo, mas acho e espero que o Sporting consiga colmatar o problema que teve este ano, mas certo é que não será com apenas um ponta esquerda. Aqui teremos que esperar por mais novidades. Sim, tem-se falado muito que possivelmente pode-se ver um dos jovens da formação a subir. Veremos então aquilo que se passa. O Sporting, que neste momento também, com a saída de Rui Silva, ainda não se sabe quem irá orientar os Leões agora na próxima temporada, mas a verdade é que Arnaud Bingot, Djukic e Tomislav Spruk já saíram, e portanto vem Josep Folk e Gassama para colmatar essas saídas nas pontas. Depois, tal como tu disseste, Emma, André José e Nathan Soares chegam, 2 centrais. Aqui vamos entrar no clube de fãs do André José novamente. Ele que conseguiu as suas primeiras internacionalizações pela seleção aos 20 anos, um jovem que só por aí percebe-se a qualidade que tem, aquilo que nós temos vindo a falar mais ao longo da última temporada. Mas Nathan Soares também um central que se destacou muito o ano passado na Liga Sobal, um bocadinho mais velho, ainda que não muito, mas um pouco mais velho, penso que ele tem 25 anos, se não me engano, o André José que só tem 20, e portanto aqui o Sporting com 2 centrais, também já achas que já numa perspectiva mais de futuro, não tanto para o imediato, mas a trabalhar, e se calhar não imediatamente já na época que vem, devido à quantidade de reforços que nós já vimos e que acreditamos que ainda possam vir mais. Portanto vai ser um ano em que, com um treinador novo, ao que tudo indica, com vários nomes novos, vai ser se calhar um ano de preparação, mas já a olharem para o futuro e a verem que pelo menos na posição de central, com o Ruesga, com o André José e com o Nathan Soares, essa posição pelo menos está mais ou menos assegurada no futuro médio próximo.
Sim, sem dúvida que o Sporting demonstra aqui alguma preocupação em preparar o futuro. A prova disso é que pagou a cláusula de ambos os jogadores e são jogadores jovens e o Sporting está a fazer para preparar o plantel, tal como tu disseste, com muitas saídas e entradas e mais virão com certeza. E não podemos, claro, salientar a vinda do espanhol, que será importante, um jogador mais experiente do que o André José, que fez uma boa época ao serviço do Ademar Leão, mas acho que aqui um bom prémio para o André José, que aos 20 anos vai para o Sporting, para um clube dito grande. Acho que merece esse destaque por aquilo que tem feito no ABC e pela qualidade de jogo que tem e também por ter sido chamado à seleção A, ter feito os 3 jogos amigáveis, embora com poucos minutos de jogo, mas isso percebe-se porque a preparação estava no grupo que ia para os Olímpicos, mas é realmente um jogador com muita qualidade e que vai acrescentar, sem dúvida, não é por ter 20 anos que não vai acrescentar, porque vai, sem dúvida, dar mais qualidade a este plantel e mais soluções ofensivas ao Sporting. Sim, eu acho que Nathan Soares temos que ver mais uma vez. Não estando no campeonato português, acabamos por não ter a mesma noção do seu jogo, mas mais uma vez também é um central forte fisicamente, rápido, 1 para 1, e portanto vem daí logo uma opção de qualidade. E como nós vimos no ano passado, o Sporting precisava, eu digo quase desesperadamente, de rejuvenescer a posição de central, uma vez que aquilo que tudo indica e pelo aquilo que nós podemos ver, a questão do Joel Ribeiro de jogar muitas vezes na ponta esquerda, umas vezes por necessidade, outras vezes diria quase por opção, mas parecia, pelo que nós vimos, que João Ribeiro não era a opção de futuro, pelo menos ao imediato, do Sporting, e portanto aqui com André José e com Nathan Soares, mais Carlos Ruesga, essa opção para se estar assegurada. Ambos os centrais, ambos os atletas jovens, e portanto podem aprender com Carlos Ruesga, sem dúvida um dos melhores centrais do handball mundial, ainda que agora já na sua fase descendente da carreira as lesões acabam por ter cada vez mais impacto. E depois a posição de pivô, o Sporting, que também viu o Tiago Rocha sair, ele que foi para a França, e portanto conseguiu Erekle Arsenashvili, que já tem aquela ligação com o André José e que vamos ver muitas vezes ao longo desta época, e depois Jonas Tidman, mais um pivô forte fisicamente, ele que veio do Skjern Ball da Dinamarca, mais um campeonato em que fisicamente é absolutamente diferente do campeonato português, ele que também se destaca pela sua envergadura física, tem 1,99 m, 108 kg, também jovem, com 26 anos, e portanto é um atleta que o Sporting tem aqui, ou pelo menos pela questão física, sabe que vai se destacar. São poucos os pivôs com 2 metros de altura, 110 kg praticamente em Portugal. O Erekle Arsenashvili, um pivô que nós temos vindo a falar também ao longo do campeonato, porque destacou-se bastante, e eu diria que esta foi realmente a época de explosão dele ao serviço do ABC, também acabou por se destacar, foi o melhor pivô numa competição da EHF, da Rising Nations ou algo assim, era um EHF Cup Championship, algo assim, não era um europeu, mas era quase como se fosse um europeu, não era quase uma segunda divisão do europeu. Sim, era qualquer coisa assim que ele venceu o prémio de melhor pivô. Venceu o primeiro prémio de melhor pivô, e a Geórgia também acabou por vencer. Portanto, mais uma vez, o Sporting tem-se reforçado com jogadores jovens, mas com jogadores que já têm qualidade e que têm experiência. O Erekle Arsenashvili também tem 22 anos, apesar de quando se olha para ele não parece que só tenha 22 anos, mas o que é que parecem estas duas opções para o plantel leonino? Eu acho que um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu na posição de central, em que o Sporting precisava de a renovar, acabou por fazer também no pivô, com a saída de Tiago Rocha e suposta saída também de Dora Show, pelo menos não temos informação de continuidade, bem como o André Eve. O Sporting precisava de alguma juventude e de opções de qualidade, acabou por ir buscar o Erekle Arsenashvili, acho que veio no PEC com o André José, aquele jogo de 2-2 veio incluído e é muito bom, e seja uma garantia para o Sporting saber que tem aquela ligação já bem trabalhada e que se conhecem muito bem e que funciona bem. Nós conseguimos ver isso no ABC no ano passado, e o dinamarquês também acaba por vir, tal como tu disseste, é muito forte fisicamente e com certeza que será um pilar muito importante nesta nova equipa de Sporting. Eu acho que podemos começar a classificá-la assim, porque será muito diferente daquilo que temos visto. Sim, vai ser um Sporting bastante diferente, mas eu estou entusiasmado para ver esta ligação André José Arsenashvili, porque adorei aquilo que eles fizeram no ABC e acho que é uma dupla que tem
tempo e espaço no Sporting agora para crescer um com o outro, e acho que vai ser muito interessante, para além de que todas as outras opções já mais que rodadas em campeonatos mais competitivos do que o campeonato português, e que portanto devem chegar. Eu acho que aqui a única questão realmente no Sporting vai ser a forma como todos os jogadores se vão encaixar e se vão conhecer, e quanto tempo é que vão demorar a criar aquela química que sabemos que demora sempre. A equipa do Sporting que já começou a treinar, pelo menos é aquilo que temos visto nas redes sociais dos atletas, pelo menos se não começaram a treinar, já começaram a ir para o pavilhão, portanto vai ser importante começarem o mais depressa possível a ganharem essa química, esse conhecimento mútuo, porque sabemos que nesse capítulo o Porto parte à frente. E de que maneira? O Sporting que vê então sair Rui Silva, depois de 2 anos, primeiro um ano inicial como treinador adjunto e depois outro como treinador principal do Sporting, Tiago Rocha, como já falámos, Arnaud Bingot, Djukic, Tomislav Spruk e também Valdés. Foram estes os atletas que acabaram por deixar o Sporting. Depois passamos para o rival da segunda circular, não é, Emma? Isso nós a semana passada falámos um bocadinho de que o Benfica estava calado, continua calado. Não temos ouvido muito da parte do Benfica, para além de Kevin Yokás ir para o Metalurg, isso já foi oficializado, e Pedro Loureiro também ter deixado o Benfica e partir para a Itália, mas isso tem a ver com também outras questões do Pedro Loureiro, questões da universidade. Também vimos João Paes acabar a carreira, e portanto olhamos aqui, o único nome que nós temos até agora é Alexis Borges. A qualidade é mais do que garantida, ainda que tínhamos visto algumas lesões nos últimos tempos do Alexis, mas a qualidade está mais garantida e não há dúvida nenhuma que vai ser um dos pilares agora do Benfica na próxima época, não só no plano ofensivo, mas eu diria também muito no plano defensivo. Sim, sem dúvida que o Alexis Borges é um jogador que vai acrescentar muita qualidade ao plantel do Benfica. Acho que as lesões que tu falas aí, eu de que me lembro nos últimos tempos, as lesões que o Alexis teve, que o fez ficar algum tempo fora da seleção, foi tudo a ver com fadiga e apenas rupturas musculares, coisas muito Sim, mas ligeiras. a questão são as questões musculares. Nós sabemos que quando ele não é um atleta propriamente leve, e estamos a falar de um campeonato francês como o que é, já para não falar de que ele esta época teve Mundial, teve Liga, teve European League, teve pré-olímpico e agora está a ter os Jogos Olímpicos, não é? Portanto, é mais por isso, ele já tem esse historial ainda que curto dessas lesões musculares e vem de um ano muito carregado em termos de jogos. Sim, claro, isso é verdade, e é um jogador com 29 anos, salvo erro, e tal como tu disseste, não é um jogador leve e tem de aguentar, mas sem dúvida que vai acrescentar muita qualidade a este plantel do Benfica. Eu acho que aquela defesa com Matic, Olesnik e Alexis Borges a terceiros, e Paulo Moreno ali também, eu não sei bem como é que vai ser a distribuição, mas vai ser no mínimo engraçado. Que riso foi esse? É porque tu disseste distribuição e a única coisa que me veio à cabeça foi distribuição de pancada, porque eu acho que aquilo vai ser tenso alguém entrar nos 9 metros. É mais os segundos, terceiros defensores. Eu acho que vai ser muito tenso entrar ali nos 9 metros. Mas pronto, continua, peço desculpa. Mas claramente que o Benfica vai ganhar muita força defensiva, que foi uma equipa que foi crescendo ao longo da última época e que vimos algumas dificuldades no início da época defensivas, depois já conseguirem acertar. No plano ofensivo acabavam por depender sempre muito de Petar de Ortiz, numa fase mais inicial. Depois Lazar Kukic conseguiu integrar-se muito bem na equipa, depois teve o infortúnio de ficar lesionado e a equipa do Benfica voltou a ter mais dificuldades, mas acho que aqui o Alexis, principalmente defensivamente, mas também ofensivamente vai acrescentar qualidade. Matic Olesnik não é um pivô de ataque, Paulo Moreno é, mas assim Alexis Borges conseguirá também fazer o seu papel e ajudar o Clube da Luz, que para já ainda não nos deu mais novidades. Sim, eu acho que, peço desculpa, mas é que a forma como tu disse, a distribuição saiu com uma coisa que eu não me consegui controlar. Mas acho que realmente concordo plenamente, acho que esse trio vai ser fortíssimo. Tenho só alguns receios relativamente a Alexis Borges e Matic Olesnik. Matic não é propriamente um pivô móvel, acho que podemos dizer assim, um bocadinho no futebol disto, duro de rins e frente a adversários mais baixos.
e mais rápidos, parece-me ter sempre alguma dificuldade, acaba por ficar preso nos atletas e daí ter uma grande quantidade de exclusões de 2 minutos. E portanto, com o Alexis, não sei até que ponto é que o Alexis depois também não vai ser um pouco prejudicado, porque se calhar vai ter que ter um trabalho redobrado a tentar recuperar nesse tipo de situações, mas veremos, até lá ainda falta muito tempo, esperemos também aquilo que o Benfica mais apresenta, mas acho que é sem dúvida nenhuma um reforço importante para as águias e que vai ter que ser um dos pilares tanto defensivamente como ofensivamente do Benfica, ainda que ofensivamente concordo, acho que o Paulo Moreno também é esse pivô características mais ofensivas e consegue se destacar. Aliás, no último ano teve jogos de imenso destaque em que teve 6, 7, 8 golos. Acho que faltava realmente essa segunda opção que também tivesse igual qualidade. Eu acho que o Pedro Loureiro é um jovem que tem potencial físico, só que faltava-lhe essa experiência. Ele teve 1 ou 2 anos, se não me engano, ao serviço do Belenenses, mas a diferença ainda é algo grande e portanto acho que faltava realmente rotinas e mais tempo de qualidade, não é jogar 5 minutos aqui ou 5 minutos ali, porque isso é muito difícil depois os atletas evoluírem, e acho que agora com o Alexis essa opção de pivô está mais assegurada com o Alexis, com o Matites e com Paulo Moreno. Passamos então para o quarto classificado, Ema, e olhando aqui para o tempo, eu acho que se calhar falamos de Águas, falamos de Belenenses e depois deixamos o resto para um segundo episódio, porque realmente já se ficávamos aqui mais de 1 hora a falar de todas as transferências, mas portanto digo já aqui a quem nos está a ouvir que vai ser a parte 2, não vai demorar muito tempo, podem ficar mais do que assegurados em relação a isso. Mas no Águas, Ema, vemos a saída de um Pedro Cruz, a grande figura deste Águas Santas. Nuno Grilo também acaba por deixar o clube maiato, Henrique Carlota na baliza também, e portanto os nomes que vêm são Ruben Ribeiro, André Sousa, Alexandre Magalhães e Miguel Pinto. Portanto aqui também uma injeção de sangue novo e jovem na equipa do Águas Santas. Ema, Ruben Ribeiro também ele, um atleta que já tem bastante experiência, não só no Porto, mas também lá fora, e que vem, é quase uma troca por troca com Pedro Cruz. Troca por troca no sentido de sai um lateral, entra um lateral. Sim, claro. E o Ruben é realmente um jogador ainda muito jovem, mas já com alguma experiência. Também já teve a oportunidade de jogar na seleção A, penso que em 2 amigáveis. É um jogador que é da formação do Futebol Clube do Porto, também jogou em Avanca, depois voltou ao Futebol Clube do Porto quando integrou a equipa principal e teve agora no Cangas, em Espanha, emprestado pelo Porto, a ganhar rotinas de jogo, e ele sempre foi um jogador muito bom, defensor, tinha algumas dificuldades ofensivas, principalmente pela sua estatura. Ele é um jogador muito alto, mas que não conseguia ganhar muito volume, e estes últimos anos como profissional de handball acabaram por o ajudar nesse sentido, e acabou por se tornar um bom lateral ofensivamente também, e sem dúvida que é um jogador que vem ajudar o Águas Santas a colmatar a saída de Pedro Cruz, que sabemos que não é fácil. Estamos a falar do melhor marcador do campeonato, mas com certeza que o Ruben vai acrescentar qualidade, e junto com também, deixamos já começar com André Sousa, porque acho que é um central que também vem ajudar. Acho que se juntarmos os dois, temos o Pedro Cruz bem substituído. Tiraste-me agora, eu adoro o André, acho que é um central, acho que é dos centrais mais subvalorizados da Liga Portuguesa, porque ele tem uma qualidade absolutamente incrível. Fora, eu acho que a forma como ele joga com o pivô, adorei ver mais a época passada, onde consegui ver mais jogos dele, adorei ver, e a inteligência com que ele joga, acho que vai muito para além da idade que ele tem. E concordo plenamente com o que tu dizes. Acho que o André Sousa vai entrar naquela equipa e vai colocá-los todos a mexer de uma forma que eu estou entusiasmado, até porque também tem um treinador novo, Ricardo Moreira, que vem do Ismael, não é, Ema? E que portanto vamos ver um Águas Santas diferente, vamos ver um primeiro Águas Santas em muito tempo que não tem um Pedro Cruz, e que portanto achas que por aí, antes de avançarmos para as restantes contratações, achas que por aí, pelo aquilo que nós vimos também do Ismael, com a entrada de Ricardo Moreira, o que é que achas que nós podemos esperar desta equipa que também vai ter o seu regresso às competições europeias? Acho que mesmo se não tivéssemos o conhecimento das contratações, eu iria dizer que podíamos esperar a juventude, porque acho que Ricardo Moreira aposta muito na juventude, e estas primeiras contratações são um espelho disso, e com certeza que será uma equipa orientada por jovens. Acho que André Sousa vai acabar por assumir esse papel,
e com muita qualidade. Não podemos esquecer que já a equipa do Águas Santas tem alguns jogadores jovens e tem muita qualidade, e acho que o Ricardo Moreira vai conseguir potenciar mais isso, à semelhança do que fez no Ismael. Foi bastante claro a diferença do modelo de jogo e do nível de jogo do Ismael antes e depois de Ricardo Moreira, e por isso tenho a certeza que esta equipa do Águas Santas vai continuar a um bom nível que estava no ano passado, apesar de perder não só Pedro Cruz, mas também Nuno Grilo e na baliza Henrique Carlota. Acho que com estas adições, falando ainda apenas de Ruben Ribeiro e de André Sousa, já está a acrescentar qualidade ofensiva ao plantel, e por isso tenho a certeza que vai ser interessante. Vamos ver uma equipa jovem a jogar rápido e com bastantes soluções e muita magia da mão de André Sousa, com certeza. Sim, vamos ver. E acho que vai ser interessante também o balanço entre essa juventude, mas também os jogadores experientes que se mantêm lá. Falando só aqui um bocadinho, fazendo aqui o plano, foi algo que nós falámos ao longo da temporada, por exemplo, do Gaia, e também um bocadinho do próprio ABC até certo ponto, que eram equipas que tinham um talento incrível, nós sabíamos disso, não lhes faltava talento, mas que tinham muita juventude, e havia momentos em que realmente essa juventude acabava por, essa ânsia de ir para a frente, acabava por os prejudicar. Claro que estamos a falar do André, por exemplo, que já tem mais um ano de experiência no Avanca e na primeira divisão, e portanto a partir daí já é diferente, começa também a perceber como pautar os ritmos um bocadinho melhor, mas vai ser interessante ver a forma como o Ricardo Moreira consegue contrapor essa juventude, mas também com a experiência que se vai manter no Águas Santas. Falamos de juventude porque ainda vem mais dois, ou entraram mais dois jogadores também jovens, Miguel Pinto, também ele um produto da formação do Porto, um ponta-direita alto, mais alto se calhar do que aquilo que nós estamos habituados, mas que também sabe marcar com uma facilidade incrível. Sim, o Miguel é um ponta-direito também formado no Futebol Clube do Porto, e é um jogador com muita qualidade e que ao serviço do Gaia tanto jogou a ponta como também acabava por jogar o lateral. É um rematador com muitas soluções, um jogador rápido e fisicamente também bem constituído, é um jogador muito alto e que vai acrescentar aqui qualidade à ponta direita do Águas Santas. E claramente que quando eu referia os jogadores jovens do Águas Santas, não nos podemos esquecer dos jogadores experientes que lá ficam, que serão sempre a base desta continuidade do plantel do Águas Santas. E pegando aqui só um bocadinho no Francisco Fontes, o pivô do Águas Santas, acho que vai conseguir continuar a brilhar com o André Sousa, como brilhava com Pedro Cruz, porque o André também gosta muito e explora muito bem o 2 para 2, e acho que isso será um jogo bastante interessante. E depois fica só faltar o último nome, Alexandre Magalhães, o guarda-redes que foi formado no Águas Santas, partiu para o Póvoa para ter mais tempo de jogo, acaba por ser um pouco tapado por Humberto Gomes, que apesar da sua idade continua a dar cartas, mas que já teve então muito mais essa experiência, e que agora também com um guarda-redes mais experiente à sua frente, como é António Campos, mas aqui também vemos que há já o Águas a preparar a sucessão de António Campos com um guarda-redes que já tem alguma experiência de primeira divisão e que também o que não lhe falta é talento. Estamos a falar de um internacional jovem por Portugal. Sim, o Alexandre ainda é um jogador muito jovem, mas que já tem alguma experiência, e mesmo antes de ir para o Póvoa já era um jogador notável e já estava nas seleções jovens. E agora no Póvoa, mesmo tapado, como tu disseste bem, pelo nosso Humberto Gomes, sempre que tinha tempo, ou quase sempre, fazia boas exibições. Eu já não me lembro ao certo contra quem, mas num jogo que estava a ser complicado para o Póvoa, o Humberto não estava nos seus melhores dias, o Alexandre acabou por entrar, que foi contra o Ismael, e fechar a baliza. E um jogador tão jovem ter essa responsabilidade e responder bem já é um bom sinal. E agora o Águas Santas também a dar um voto de confiança ao seu atleta formado na sua casa, para regressar e, tal como tu disseste, aprender mais com António Campos e continuar a crescer no Águas Santas. Por fim, mas chegamos ao Belenenses, a equipa do Belenenses que também não teve muitas alterações, acaba por sair Luís Monteiro, Miguel Moreira e também Felisberto Landim, e entra João Galego Garcia. Se calhar começamos pelas saídas aqui, Emma. Luís Monteiro que acabou por ajudar, apanhou a equipa e conseguiu aquele início de competições europeias, também um ano difícil como é Covid, e portanto sabíamos que ia ser complicado
manter o nível que a equipa tinha apresentado anteriormente quando consegue chegar às competições europeias. E depois duas saídas, Miguel Moreira, que nós falámos aqui várias vezes ao longo do campeonato, como era um guarda-redes que galvanizava a sua equipa de uma forma às vezes que nos deixava sem palavras, porque ele realmente tem uma intensidade dentro da baliza que às vezes eu acredito deve assustar quem está a defender à frente dele. O Felisberto Landim, que acaba por não ter tanto tempo de jogo, porque realmente tem um Bruno Moreira também a pivô, que apesar da idade continua a dar cartas e continua a ser uma das peças fundamentais da manobra ofensiva do Belenenses. Sim, eu acho que aqui a saída de Luís Monteiro é um bocadinho. Não sei classificar muito bem, porque eu considero que o professor Luís Monteiro fez um trabalho bastante interessante, tal como tu referiste bem. Aquele início da época foi muito atribulado e o play-off, não sei se chamava play-off para a competição europeia, para a Sim, European League, foi a sim, a primeira primeira ronda de eliminatória. qualificação, foi Sim. algo assim. Acabou por não correr muito bem, mas acho que vimos uma evolução clara nesta equipa do Belenenses, que acabou por recorrer muitas vezes ao plano B ou ao plano A, dados os sistemas defensivos. Foi assim que o técnico Luís Monteiro acabou por comunicar com os seus atletas e acho que acabou por ter algum sucesso. Claramente que esta equipa do Belenenses é um clube histórico e que quer voltar ao lugar onde este ano teremos o Águas Santas, às competições europeias, e para isso irá ter algumas mexidas, ainda temos muito pouco. Temos a saída do treinador, como tu referiste, e também de Miguel Moreira, que acho que é um guarda-redes que tem um estilo muito particular, mas faz excelentes exibições e, tal como tu disseste, tem aquela característica emotiva que é inconfundível e que motiva claramente a equipa. E é uma saída que acaba por fazer moça, não sabemos o que é que virá daí, e Felisberto Landim, tal como tu referiste, é um bom pivô, mas tínhamos Bruno Moreira à frente, que foi um dos melhores pivôs portugueses no campeonato na última década, diria, e só isso acaba por explicar, mas veremos o que é que as novidades no Restelo nos dizem. E o que é que achas que podemos esperar aqui de João Galego Garcia? Nós que tivemos a oportunidade de ter as declarações dele, quem nos está aqui a ver ou a ouvir pode passar pelo nosso site em www.7metros.com.pt. Nós tivemos algumas declarações dele logo depois dele ter assinado com o Belenenses, e aquilo que ele nos disse foi que tem objetivos muito altos para a equipa do Belenenses, e dois, que quaisquer jogadores que possam chegar tem que saber o clube que representa, tem que saber. Ele teve uma expressão que eu achei interessante. Ser um Agora jogador belenenses. seres um jogador à Belenenses, exatamente. E que, portanto, por aí não pode ser um jogador qualquer. O Belenenses tem uma cultura muito particular. Vimos o trabalho que João Galego Garcia fez ao serviço do Vitória. Também um contexto complicado, diria eu, porque apesar do trabalho que ele tem com jogadores jovens e nos escalões de formação, bicampeão nacional com a equipa do Sporting, mas sabemos que jogar com jogadores jovens numa primeira divisão, num campeonato do Placar Handball 1, é sempre diferente. Apesar de tudo, eu acho que ele fez um bom trabalho, tendo em conta a juventude que a equipa tinha. O que é que achas que nós podemos esperar agora neste Belenenses que, depois de uma época em que jogou competições europeias, agora não vai jogar, mas só tem um objetivo, que é, se não é terminar, para além de terminar na metade superior da tabela, é regressar pelo menos à HF European League? Sim, eu acho que nós podemos esperar do João Galego Garcia será muito aquela vontade, e ele demonstrou logo isso nas declarações, de vencer, de ficar nos lugares cimeiros. Eu já não sei ao certo se ele apontou para o pódio, mas se não foi para o pódio, Eu foi acho para que ele muito apontou perto para o disso. pódio. Eu acho que ele apontou para o pódio. Sim, sabemos que é um treinador muito ambicioso e, tal como tu referiste, está habituado a trabalhar com jogadores jovens. No ano passado, no Vitória, o grosso da sua equipa eram jogadores jovens, mas não só, e conseguiu fazer um trabalho bastante interessante numa época um bocadinho complicada, com muitos contratempos. E nesta equipa do Belenenses ele vai contar, que eu acredito que grande parte do plantel se mantenha, e vai contar com uma equipa muito mais experiente e provavelmente, pelo que eu vou vendo, acho que o João Galego Garcia se encaixa bem na filosofia do ser um treinador albelenenses, e por isso acho que vai conseguir fazer um trabalho interessante, juntando alguma juventude com certeza a este plantel, para lhe dar alguma irreverência, mas acho que podemos esperar um trabalho interessante, e acho que vamos ter aqui uma luta
renhida, diria eu, pelos lugares perto do pódio. E esqueci-me completamente, aliás, esquecemos de Pedro Sousa. Completamente, não eu não esquecemos, sei ainda não como. acabamos o Ainda não Belenenses. acabamos bem, Agora mas surpresa. era agora a surpresa. Realmente é pena termos o. Mas nós, apesar de nós já termos tocado nisso no episódio anterior, mas realmente é pena vermos o final de carreira de Pedro Sousa. Nós ambos dissemos na altura que ficámos surpreendidos quando de repente nos apercebemos que já tinha 39 anos, porque ele continuava a dar cartas naquela ponta esquerda, apesar também na última época ter tido algumas lesões, mas sabemos que foi um contexto tão atípico. Um, que foi um ano que eu acho que até as coisas têm que ser levadas com um grão de sal. E acho que é pena, é mais um jogador que vai fazer moça ou vai deixar um lugar difícil de preencher. E se falámos há pouco também de Bruno Moreira como um dos melhores pivôs portugueses da última década, acho que Pedro Sousa também é um dos melhores pontas esquerdas da última década em Portugal, por tudo aquilo que fez, mais também ao serviço do Sporting, mas depois também agora na fase final da sua carreira ao serviço do Belenenses. Portanto, aqui temos 4 saídas, apenas uma entrada até o momento, como é João Galego Garcia, e portanto vamos ver então aquilo que aí vem. Faltam ainda vários clubes a serem analisados, as suas entradas, as suas saídas, mas realmente já estamos aqui há bastante tempo, e acho que quem nos está a ver e a ouvir também já deve estar cansado. Portanto, aquilo que eu proponho, e não sei se tu concordas, é fazermos aqui. Não terminamos o programa, vamos fazer uma pausa. Vamos contar isto como se fosse uma pausa e o segundo episódio é, no fundo, a continuação disto. Ou seja, é como se fosse o intervalo de um filme. O que é que te parece? Parece-me bem, acho que não faz sentido estarmos aqui a inventar muito, ainda há muito por dizer, falta as restantes equipas e com certeza que até lá virão mais novidades de outros clubes também. Portanto, vamos ver então aquilo que o mercado nos deixa. Já sei o que é que a Ema vai dizer. Obrigado pelo apoio. Compre o nosso merchandise, certo? E o que é que falta? E continuem-nos a acompanhar e feedbacks. Para mim, sim, para o Leo não vale a pena, já sabem. O Leo já desistiu da questão dos feedbacks. Portanto, acompanhem-nos. Não esquecer que a nossa seleção nacional masculina também está prestes a entrar nos Jogos Olímpicos, a começar os Jogos Olímpicos. Por aquilo que nós vimos, chegaram todos bem a Tóquio, todos vivos, estão todos bem, apesar das camas parecerem um bocadinho desconfortáveis. Para quem não sabe, as camas são de cartão na aldeia olímpica, não vamos falar mais nisso, mas veremos se eles dormem muito bem, porque realmente vão precisar para enfrentar aquele grupo que tem Suécia, Dinamarca, Bahrein, Japão e Egito. Portugal entra em campo no dia 24 para o primeiro jogo contra o Egito. Até lá vais ter mais programas aqui no intervalo e vais ter muito mais conteúdo no nosso site em www.7metros.com.pt e nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, na Twitch, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no YouTube e até no LinkedIn. Eu esqueço-me sempre do LinkedIn, mas também temos o LinkedIn. Portanto, se nos quiseres seguir no LinkedIn, então estás à vontade, bem como nas outras plataformas todas. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio que nos têm dado. Continuem-nos a apoiar, não só através do merchandising, mas também a seguirem-nos nas redes sociais e a gostarem e a partilharem aqui o nosso conteúdo. Foi mais um episódio do Intervalo com a Maria Mabastos. Meu nome é Leonardo Bordonhos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.